E aos 10 anos eu fui para o colégio militar. Aos 10 anos de idade eu fui para o colégio militar interno, em Belo Horizonte. E eu já era faixa verde na cidade. E aí o colégio militar tem a equipe dele, né? De vários esportes, e o judô é uma delas. E aí eu passei a integrar a equipe do colégio, da minha categoria, na minha idade. Eu era infanto-juvenil nessa época. E ganhei todos os campeonatos lá. O tempo que eu tive lá, eu fui o campeão mineiro da categoria. Eu tinha até um apelido, Moicano. Porque como eu era do colégio militar, era militar, né? Tinha aquele cabelo. Sim. Aquele cabelo Tu lançava o Moicano mesmo? Não, era o corte mesmo. O reco, mas era o corte, assim, era reco. Sim, então, verdade. aí me lembro que na época os caras, quando eu ia lutar, eu falava, vai o Moicano. Aí, meu apelido nunca ficou, engraçado. Ficou na época, depois morreu. Mas lá eu fui campeão. Enquanto eu estive lá, eu fui campeão mineiro, que era o campeonato principal da época. E aí depois voltei para o Rio, exatamente com 15 anos. Eu já treinava na academia Hermania, e aí fui para a seleção carioca de judô. Pô, maneiro. Fiquei na seleção carioca de judô. A minha faixa preta veio aos 19 anos. Aí aos 19 anos, a Hermania acabou, o sensei resolveu acabar ali com o treino judô. Aí eu fui para o Clube do Flamengo, que era o Clube do Flamengo, nessa época, 1980, se não me engano, ele estava formando um time. E aí eu fui titular desse time do Flamengo durante alguns anos ali, enquanto eu competia. Fiquei como titular, eu era peso leve da equipe. E fiquei ali pelo Flamengo, mas competi em outros campeonatos, né? Os campeonatos brasileiros, jogos estudantis, campeonatos internacionais de judô. A minha carreira de judoca foi boa, como competidor. Você falou aí alto nível. O sonho olímpico era o sonho olímpico, mas eu não cheguei a ir para uma Olimpíada. O judô sarrafa lá em cima, não cheguei. E aí, exatamente aos 27 anos, foi meu último campeonato de judô, que foi no Olympic Training Center, em Colorado, que é o segundo maior centro olímpico do mundo. Até então, essa época era, não sei se deixou de ser agora. E eu fiquei lá um período de adaptação, porque lá é altitude, né? E eu fiquei fazendo o trabalho de altitude lá. Fiz a competição e quando voltei eu entendi, porque ali foi Seul, era a Olimpíada de Seul. E aí eu entendi que com 27 eu não tinha mais idade para tentar ir para uma Olimpíada. Eu falei, cara, vai ser difícil agora conseguir. Foi quando eu migrei para o bodybuilding. Aí eu falei, judô para mim não dá mais. Então, eu quero ir para o alto nível. Eu já treinava muito, fazia muito trabalho de força na época, muita coisa. Isso tudo para ajudar no judô? No judô. Eu tinha essa coisa também que não era uma prática. No Brasil não era uma prática que todo mundo fazia. Ainda existia muita resistência em relação à perda de potência, flexibilidade, coisa e tal. E eu... Então até no judô tinha essa situação. Pensava-se dessa maneira. Apesar que o esporte europeu... Por falta de informação também, né, na época, né? Os caras ainda... Ainda era falta de informação científica mesmo em relação a isso. Não tinha muito estudo. Não tinha estudo relacionado a isso. Só que os europeus já estavam se desenvolvendo muito no treinamento de força, porque existe uma história do Isao Inokuma, ele era japonês, era o campeão absoluto mundial, e um holandês chamado Anton Geeske, era um cara extremamente forte e ganhou desse japonês, extremamente técnico, mas um cara muito forte. O japonês foi uma loucura. Aí os japoneses começaram a observar. Ele começou a treinamento de força, foi lá e ganhou do holandês. E aí isso aí marcou a história. Isso, na minha cabeça,
foi um exemplo, né? Mas eu já gostava do treinamento de força. Eu comecei a treinar força com 15 anos, por minha conta. Sim. Por minha conta, sozinho. Eu fazia o meu treinamento de força. E eu já senti o efeito no judô, eu sentia a diferença de eu treinando força, que me ajudava demais em relação não só à força, mas à potência. Sim. Que eu fui me tornando mais potente, mais explosivo. Né? E foi uma experiência para mim. E aí, como eu já treinava muito, né, treinamento de força, a musculação e o fisiculturismo, o bodybuilder, para mim naquela época era uma escola. Sim. Era uma escola, porque além de eu aprender muito sobre treinamento de força, né, nutrição, porque naquela época o bodybuilder era muito avançado nisso, né? Nutrição, o próprio treino do bodybuilder, totalmente diferente do treino para luta, mas tinha o conhecimento da hipertrofia, né, de você perder gordura e ficar com muita massa muscular. Aquilo ali me atraía muito e eu resolvi me aprofundar. Falei, vou me aprofundar nisso. Que eu já tem disciplina também. Porque eu já estudava muito, né, o treinamento de força. Então eu falei, cara, é o outro lado do esporte de força que eu quero aprender, porque ele é estético. É o lado estético. Sim. Eu falei, eu vou me transformar. Eu falei, e eu ficava assim, cara, eu posso me transformar. Então, pô, o meu último campeonato eu competi na meio médio, era 83 quilos. Sim. Eu falei, porra, eu posso me transformar. E eu tive um mentor, né, o professor Bel Gomes, que era um fisiculturista da época. Era o melhor que tinha no Rio, o cara antigo, que olhava para mim e falava isso para mim, cara, você daria um bom fisiculturista pela tua estrutura, você pode ficar gigante. E aquilo mexeu com a minha cabeça. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu procurei ele, falei, ó, vou migrar, professor, eu quero ser um fisiculturista. E aí migrei. Só que eu queria o conhecimento, mas por ser competitivo, não teve escapatória. Eu falei, vou competir e, cara, comecei a treinar, me preparar para as competições e fui competindo. Sim. Competi bastante no fisiculturismo, eu fui campeão estadual, campeão brasileiro, vice ibero-americano, e fui quinto no mundial. Caraca. Eu fui até o mundial do bodybuilder competindo. Caraca. Então eu fui. Meteu a cabeça mesmo. Meti a cara. Fui competidor mesmo, assim, meti a cara. Tipo assim, não foi meia bomba. Sim. Porque ficar ali na escola e só praticando, eu falei, cara, não vou aprender o que eu tenho que aprender. Né? E sem objetivo, e eu já competidor, aí eu olhava para os caras na academia, olhava os que já estavam na minha frente, eu falava, Raca, eu vou alcançar esse cara, eu tenho que chegar, tenho que ganhar, começa aquela coisa de... Começou a competir o local. Isso, aí virou um negócio dentro de mim, e, cara, foi uma transformação, porque de 83... No meu off-season, que o off-season é fora de temporada, onde você tem um maior ganho de massa muscular e peso, pô, eu coloquei 120 quilos, cara. Caraca. Foi uma transformação bizarra.